Mas tu já descobriu porque o Grêmio caiu? Eu tenho o meu diagnóstico. Qual é o teu diagnóstico? É que descobrir por que o Grêmio caiu não é tão simples, né? Essa pergunta tinha que estar no Silvio Santos, no jogo do milhão. Mas o meu diagnóstico é o Grêmio destrenou. O problema do Grêmio, o ano do Grêmio, tu vai entender. O ano do Grêmio ele começa, Duda, no buraco da pandemia ali. Uhum. O Grêmio vem em 2020 e aí vem a pandemia no início de março e o Grêmio para 4 meses. Tá? Até aí todo mundo parou. Todo mundo para. 4 meses. Ali começa o ano do rebaixamento do Grêmio. Uhum. O rebaixamento do Grêmio começa ali. Naquele momento, o Renato tá jogando futevôlei na praia. Uhum. O Grêmio tá treinando em Porto Alegre por 2 meses. Aquela pré-temporada ali é a pré-temporada que vai culminar em dezembro de 2021, quando o Grêmio cai. Por que eu digo isso? Porque aqui faltou força para dizer treinador, tu tem que treinar, tu tem que estar aqui com os caras. Ali faltou alguém também para dizer para o grupo de jogadores, olha, aqui tem comando. O vice-presidente de futebol ali era o Paulo Luz. Uhum. Ali tu já tinha todos os vícios do grande custo que o Grêmio tinha. Os vícios da solução pelo dinheiro que a gente colocou. Os ingredientes todos estavam montados ali. A partir dali, aquele lastro de trabalho, ele vai culminar. Ele ganhou o Gauchão. Por que ele ganhou o Gauchão? Porque ele enfrentou um adversário que estava morto. Tu sabia disso. O Inter não tinha mais nada. Aí ele vai e afunda pro Santos do jeito que afundou. Mas nesse tempinho aí, tá? Eu quero deixar tu concluir teu raciocínio. Só tem uma final de Copa do Brasil, né? Porque eu vou chegar nela. Mas eu vou chegar nela. Tá. Aí tu tem o Santos, naquele processo da Libertadores, uma Libertadores. Sim, o Grêmio é goleado, né? Lá. O Campeonato Brasileiro do Grêmio, que o Grêmio vai ser 9º, 8º. Não, acho que o Grêmio... Tanto é que o Grêmio vai pra pré-Libertadores. Isso. O Grêmio teve momentos de risco no Campeonato Brasileiro daquele ano. O Renato, se lembra que o Renato dizia, não, nós vamos decolar, fica tranquilo que nós vamos decolar. Sim. E o Grêmio faz uma sequência de jogos, de vitórias. Dentro dessa sequência de jogos vem a Copa do Brasil. O que foi a Copa do Brasil do ano de 2021, 20, que termina em 21? Juventude, na Série B, jogando para subir. Que o Breno Lopes erra um gol dentro da pequena área, debaixo da trave, sem goleiro. Isso mesmo. E vai pro Palmeiras Isso depois. mesmo. Depois, o Grêmio tem o Cuiabá, também na mesma situação. Ganhar lá e aqui. Também na mesma situação. E aí o Grêmio tem 2 jogos com o São Paulo. O Grêmio toma um vareio do São Paulo em Porto Alegre e ganha no talento do Ferreira. Isso. Uma jogada de lado do Ferreira, o Ferreira cruza e o Grêmio ganha o jogo. E lá o Grêmio faz um 0-0. Bota 2 ônibus. E joga bem lá. Joga bem. Foi o grande jogo do Grêmio desse processo todo aí. Foi o jogo que o Lucas Silva, descobriram que o Lucas Silva poderia jogar. O GPR foi bem no jogo lá também. Aí, naquele jogo, essa é a Copa do Brasil do Grêmio. Depois tem a final contra o Palmeiras, que são 2 times, um profissional e um amador. O Palmeiras ganha aqui, ganha lá, caminhando. Caminhando. Ali já se via o problema. O recado foi dado ali. Aí tu vai dizer, mas a final da Copa do Brasil? A final da Copa do Brasil é mentirosa. É um jogo. A final da Copa do Brasil do Grêmio é um jogo. O Grêmio jogou com o Juventude, jogou com o Cuiabá e faz um bom jogo contra o São Paulo. É no Morumbi contra o São Paulo. É um 0-0, tipo, é bumba meu boi, sai daqui essa bola. E se tu te lembrar, ali o São Paulo do Diniz já estava na ali começa a derrocada do Diniz. Era o time sensação do Brasil, com o Daniel Alves jogando fino da bola. E ali o Grêmio faz um grande jogo e o Grêmio vai pra final. Vem o Palmeiras e o Grêmio afunda. Só que o Grêmio aí já sentado na arrogância, já arrogante. Estamos na final da Copa do Brasil. Não. O Grêmio ali tinha sido 9º no Brasileiro, sem se dedicar a nada. O Grêmio largando os jogos, perdeu pro Flamengo aqui caminhando, largando tudo. Vai pra pré-Libertadores, pega um adversário amador, faz um monte de gol em Porto Alegre, vai pro jogo com o Independente Del Valle. Perde um jogo mal lá, e aqui faz um bom primeiro tempo, mas típico do time descomprometido. Diego Souza fora de forma, tudo que a gente viu todo ano. Só que quando acaba aquilo ali, aí vem uma série de outros problemas. Troca o treinador. Tu te desse conta que o treinador que assume o Grêmio, que é o Thiago Nunes,
Ele ganha o Gauchão ganhando quase todos os jogos. Sim, ele faz 10 vitórias em 10 jogos. Isso, ele emenda uma série de vitórias. Por quê? Porque o parâmetro não estava posto. Não estava posto. Quando vem o enfrentamento, que era um enfrentamento real, o Grêmio disse, cadê o nosso time? Não tinha mais time. Aí, porque assim, eu ouvi muita gente aqui, né? O Marcelo Oliveira esteve aqui e deu o diagnóstico dele também, e participou das coisas, ele deu muito também de um perfil de não liderança, muitos jovens que têm talento, mas foram colocados em algum... Enfim, é uma entrevista muito legal, que se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no canal, o Marcelo deu no meio do mês passado. Mas assim, ele já tinha sido demitido quando ele falou? Já. Uma coisa que é importante, assim, ele coloca muito, que é o início do campeonato. Aí ele falou, cara, o início do campeonato, velho. Por quê? Porque tem 8 jogos, tu faz 2 pontos, acabou a tua oscilação, tu não pode mais oscilar. Porque se tu oscilar 2, perdeu 2, tu não coloca mais a cabeça para fora. Aquele é o grande lance. Aí tem outras coisas que, enfim, né, eu acho, por exemplo, que a demissão do Maicon, ela é fundamental pro Grêmio, assim, acabar internamente como vestiário, sabe? É que se tu analisar pontualmente, Duda, fica mais fácil de tu tentar enxergar. Não, tu fez então, um contexto... Tu olha o campeonato, porque eu acho que um rebaixamento é como uma queda de avião. É uma série de pequenos fatores. Sim, não é só um, evidentemente. Não, tu pode colocar o Covid? Pode. Tu pode colocar o Maicon? Pode. Só que isso é contexto já. Isso é contexto. Vou te dar um exemplo, tá? O Maicon não jogava mais. Não jogava mais. O Maicon era mais um jogador que tinha 30 minutos para doar. Mas eu não tô nem falando do campo. Eu sei. Aí tu diz fora do campo. Fora do campo já não tinha mais. E não o Maicon. O Grêmio não tinha mais. Porque a gente não pode tirar nunca a ideia de que quando o Maicon é demitido, o Grêmio tá lá embaixo. Não, mas eu não tava falando dentro do campo mesmo. Coisas que eu sei do Maicon Eu tô falando fora. Quando o Maicon é demitido, a estrutura do Grêmio já tá na segunda divisão. O Grêmio já tá morto. E é sempre mais complicado falar do Maicon. O Maicon é uma liderança, capitão do Grêmio, campeão, tudo certo. Só que o Maicon, ele também é um jogador, e hoje o que a gente tem da estrutura do vestiário do Grêmio é simplória, não é de liderança. Ela é simplória. A liderança do Grêmio foi construída abaixo de grana. Duda, tem jogo contra o Palmeiras. Bah, gente, se não jogar assim contra o Palmeiras, precisando de um bicho diferente. Pô, Palmeiras, né? Era assim. Essa é uma informação tua? Claro, tudo era construído abaixo de grana. Tudo foi construído abaixo de dinheiro. Por isso é que o Grêmio é campeão da América por 7 milhões e é rebaixado por 15, Duda. Por 15. O Grêmio caiu gastando 15 milhões por mês e foi campeão da América gastando 7. É a solução. O dinheiro vai dar. Contra o São Paulo, imagina se a gente der uma injeção nos caras. Sim, que a Copa do Brasil pagava muito, né? E aí tu ganha um jogo, tu faz um jogo A ou B e tu acha que foi o dinheiro. E não o Renato indo pra coletiva. Gente, vamos estacionar 2 ônibus aqui na frente do gol. Se sair 0-0, nós estamos vivos. E o Grêmio construiu isso e superdimensionou lideranças, entendeu? Cara, o Grêmio é maior do que qualquer pessoa. E também os grenais, ganhamos muitos grenais, né? Escondia muito dessas coisas, né? Todo tempo se escondeu. O Grêmio tem os títulos gaúchos com mérito, porque tinha um lastro de bom time. O time construído pelo Grêmio em 2015 e 2016 com o Roger e com o Renato é um baita time, Duda. Sabe qual é o primeiro título da Era Romildo? O primeiro título da Era Romildo não é a Copa do Brasil. É o Grenal de 5-0. Ali é o primeiro grande título. É com o Roger. É o Roger, mas não tô falando do Roger. Ali a gente diz o seguinte, Inter, vem pra trás. Agora é nós. Vem pra trás que nós vamos mandar nesse riscado aqui. E o Grêmio de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Caiu. 21 é quando o Grêmio cai. Quando o Grêmio cai. 20 o Grêmio mandou. E mandou totalmente. E mandou bem, né? Mandou mesmo. Não, mandou mesmo. Não, era uma supremacia bizarra. E aí entra a força do Maicon.
O Michael é o cara que tira, o Meneghetti usa muito bem essa frase, ele tira a chave de dono do Grenal do D'Alessandro e pega para ele. Sim, o Michael é o dono do Grenal nos últimos anos. Só que eu quero posicionar isso, eu acho que é muito fácil, Duda, a gente dizer que foi o Michael, foi o Covid, foi o início do campeonato. É que todo mundo tem a sua teoria. É que tem um negócio, cara, aí. Só caiu porque o time era ruim, velho. Só caiu porque tu ia pros jogos e não ganhava. Tu acha, por exemplo... Mas eu não achava o time ruim, essa que é a loucura. Não, o time era, né? O time não jogava. Não, o time, ele se provou ruim... Não. Porque ele perdeu. As peças podem não ser ruins. Eu não conseguia ver um time ruim, cara. As peças podem não ser ruins. O time sempre foi ruim. Tá, então o Grêmio não vai bem esse ano, porque o time é igual. Porque hoje, pega a escalação do Brusque. Hoje tu joga contra outro time. Hoje, por exemplo, sabe qual é a realidade hoje? Lembra do time, da relação que eu fiz aqui da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. É isso. O próprio Cuiabá na época, o Juventude. É aquilo ali. É isso. Então hoje, tu crava que o Grêmio sobe tranquilo. O Grêmio sobe com 10 pontos na frente. Só não vai subir com 10 na frente se enlouquecer, se perder para ele mesmo. A relação, por exemplo, do que o Grêmio tem, o Grêmio vai produzir uma folha de 7 milhões e meio. Isso. Com praticamente o mesmo time. Exatamente. Então vamos voltar a idos de 15. Isso, praticamente o mesmo time. Tu acha o Rafinha tão pior que o Orejuela? Não, eu acho que o Rafinha é melhor que o Orejuela. Tá, mas tu acha ele, por exemplo, do ponto de vista de time, tu acha que ele vai fazer tanta falta em relação ao Orejuela? Não, acho que não, mas eu acho ele melhor. Tá? Aí tu vai lá, o Benítez em relação ao Jean-Pierre, tu acha que vai fazer? Acho que ele vai agregar até. Então, é isso. Aí tu tem um time com a metade do valor, não, mas com é que a camisa digo... do Grêmio e igual. Nós estamos falando de 80%. 80%. Igual. É inacreditável. Ô César, quando é que o Grêmio caiu, na tua opinião? O teu? Tu tá o César, tá, tu não tava em casa, jogo do né? Grêmio? Mas é que eu acho que todo gremista tem um jogo que ele cai. Eu caí contra o Bahia, tá? Foi contra o Bahia lá. Eu caí contra o América. Contra o América. Os pênaltis que não foram dados ali. 3-0, eu acho que tu tá mais certo do que eu, tá? Não, mas é o sentimento de cada um. Eu acho que tu tá mais certo do que eu. O jogo contra o Bahia era o jogo da redenção e tu vira em 10 minutos, tá tomando 2 gols daquele uma falha do Jeromel. Não. Né? Um recuo curto. É horrível. Ali eu caí. Meu pai tava comigo, cara, acabou. Pra mim acabou aquele dia. Acabou aquele dia. Pra mim acho foi... o jogo do América, pra mim, é o jogo... Mas eu fui caindo, tá, César? Eu caí contra o Santos um pouco. É que se eu caí contra o São Paulo um pouco. Se tu quiser, tá? Tu pega qualquer um, né? Tu pega qualquer um. Os jogos, o jogo... O Sport em casa, tu perde. O jogo Cuiabá, tu tá tomando 2-0 né, empata ali. O jogo contra o Flamengo é um jogo nojento. Também, tá 2-0, tu empata, mas é um jogo... Tu empata aos 42 e o Ferreira vai... Cara...